Então, pessoal, a gente está aqui mais uma vez, mais uma personalidade gigante de RH. Nesse nosso episódio de hoje, que é o terceiro, nós estaremos com Paula Bisi. Paula Bisi é uma gestora de recursos humanos, pessoas e cultura do grupo do Frio. Então, como vocês já sabem, essa é a nossa série, serão 12 episódios, 12 diretores, 12 personalidades gigantes de recursos humanos e com certeza vai estar contribuindo tanto para empresários quanto para pessoas que trabalham com pessoas, e fico muito feliz e muito me sentindo privilegiada de tu estares aqui com a gente, Paula, aceitar esse desafio, aceitar trazer a tua história. É tão bacana a gente não só entender, né, o quanto a tua trajetória profissional, que com certeza vai contar pra gente aqui, foi incrível, mas também a gente quer conhecer a Paula. E saibam, isso vai virar série, livro, e a gente vai ter muito mais por aí. Então vamos lá. Paula, vamos lá. Primeira coisa que a gente quer saber é sobre a Paula, a pessoa da Paula, né? Entender a tua história de vida, onde tu nasceu, conta pra gente com detalhes desde que tu nasceu, onde, como era a tua família, como tu foi criada, fatos importantes da tua infância, juventude, né? Então, assim, até os dias de hoje, pra gente poder te conhecer como pessoa. Tá bem, vamos lá então. Sou nasci em Cachoeira do Sul, interior do estado. Então, tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha que eu. Nasci lá, minha mãe sempre foi uma guerreira, minha mãe trabalhou sempre fora, então não era uma pessoa do lar, que era muito costume naquela época, mas ela não era do lar. Ela era uma contábil, na época, com formação contábil, ela trabalhava. Fiquei bastante com babá na época, então, mais ou menos como é hoje, que a gente também tem os apoios, na época eu ficava bastante com babá. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito focada na educação. Então, assim, nós éramos uma família mais humilde, não tinha tantos recursos, mas a educação era a melhor educação da cidade. Então, eu estudei em escola particular, porque eu não tinha roupa, muitas vezes eu não tinha a roupa do dia, o sapato daquele momento, mas a educação sempre foi um elo muito forte na minha mãe, e aí junto, claro, meu pai trabalhava em fazenda, então ele viajava bastante para a fazenda, ia e voltava, e a minha mãe também nesse trabalho externo, então sempre muito engajada nesta questão de cuidar dos filhos, mas cuidar através da educação. Sim, então, sempre proporcionando muito. E aí eu cresço, né, neste ambiente de muito amor. Então, eu tenho lembranças fantásticas. Eu sempre olho, por vezes, aqueles posts ali que aparecem, né, dos anos 80, e eu me identifico muito nesses anos 80, porque realmente era muito aquilo, e principalmente no interior, nós andávamos muito na rua, jogando bola na rua, então tinha horários também, sempre com muito horários, respeitando horários de estudo, horários de brincadeira, então tudo muito, muito bom, muito solto, muito leve, né, então foi uma delícia a minha infância. Realmente não tenho excelentes lembranças dessa infância fantástica aí. E os avós naquela época, tu tinha eles Meus presentes? Avós paternos já eram falecidos, mas a minha avó materna, então eu fui, sim, fiquei bastante tempo com a minha avó. Minha avó residia com 2 tias minhas por parte de mãe, então eram as 3 também que olhavam muito por nós naquela época. Elas nos cuidavam também, então a minha avó teve uma participação muito especial na nossa vida, mas tendo algumas limitações dela na época, né? Minha avó veio de uma família fazendeira, então viveu muitos anos na fazenda, depois foi para a cidade, aí aquela questão da adaptação na cidade já não era a mesma coisa. 9 filhos a minha avó teve, então 9 filhos, então ela também se dividia bastante. Sim.
E aí tive esta presença, né, dos avós. Então, quando a gente fala de avós, eu tenho esta lembrança muito da minha avó materna, porque eu não tive a oportunidade de ter, né, os meus avós. Então, na época, eram outras doenças, enfim, que acabavam, Sim. né. E o vô materno também não teve? O vô materno também já havia partido. Quando a minha irmã nasceu, quando eu nasci, ele não era mais vivo, já tinha falecido há alguns anos. A tua irmã é mais nova? Mais velha. Ah, é mais velha. A minha irmã é mais velha. Quantos anos? 3 anos. 3 anos. Ah, são próximas. Somos próximas, de idade próximas. E ela, então, lá pelos seus 17 anos, saindo ali do 2º grau, ela veio residir em Porto Alegre. Ela passou na URGS na época e veio residir em Porto Alegre. E aí eu ainda estava ali no 2º grau e já olhando para Porto Alegre, querendo muito esta cidade, a cidade grande, a cidade maior, né? Tu tinha esse anseio, esse desejo. Isso acontecia muito lá na época, né? Muito na época. Porque a Cachoeira do Sul é 200 quilômetros de Porto Alegre. Sim. Então não é longe, mas também não é tão pertinho, não é Canoas. Nós estamos falando de quantos anos atrás? Olha, mais de 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás. Mais de 30 anos então, assim, atrás. Não que eu seja velha. Não, super experiente. Jovem. Nós somos super jovens. Somos super jovens, experientes. Naquela época, 30 anos atrás, era uma cidade ainda mais, digamos assim, com menos oportunidades, né? Menos oportunidades. A universidade que tinha era de Santa Cruz, a cidade mais próxima era Santa Cruz do Sul, que tinha a universidade, mas Cachoeira ainda não tinha a universidade, veio a ter anos depois, ali alguns anos depois, mas na época não tinha. Então a minha irmã veio para cá, né, acabou passando, né, na Universidade Federal. O que ela escolheu? Ela escolheu Relações Públicas na época, e aí ela veio estudar e ela começou a me chamar, porque ela veio residir com uma prima aqui em Porto Alegre. E aí ela queria muito que eu viesse, porque aí a minha mãe ia alugar algo para nós duas. Boa! E aí, então, mas eu precisava terminar ali o 2º grau. Então, quando eu terminei o 2º grau, eu vou para Porto Alegre também, né? E aí a minha mãe, né, mesmo não tendo muitas condições na época, mas nos apoiou, foi super apoiadora, mas apoiadora, assim, na residência, vocês vão morar num JK, na época, né? Era um JK, eu vou mobiliar, mas vocês vão precisar irem atrás, se virarem. Eu consigo dar residência, eu consigo dar um rancho ali, né? Por mês, alimentação para vocês, mas é só. Então, para vir para Cachoeira do Sul. E aí era aquela questão, Porto Alegre, mas finais de semana em Cachoeira era muito bom. Porque as festas do interior, os amigos, aí vinha amigos, né, que foram para Santa Maria, que foram residir em Santa Maria, foram para Santa Cruz, foram para São Paulo, e aí Cachoeira acabava sendo point. Sendo point, né? Nós nos uníamos nos finais de semana, mas como ir sem, né? Sem muita possibilidade. Muitos recursos. Então, eu busquei um trabalho, a minha irmã também, né? Logo que ela começou, que ela ingressou na universidade, ela já fez estágio, já entrou diretamente no estágio, e eu, né, fui também procurar um trabalho, daí então eu consegui meu primeiro trabalho, foi no Correio do Povo. Olha só. Né, e tu já veio para estudar? Eu vim para estudar e para trabalhar, eu precisava fazer as duas coisas. Sim. E o que tu escolheu na época? E aí na época eu escolhi pedagogia empresarial, eu tinha assim uma vontade da psicologia, mas também tinha uma questão de recursos financeiros na época. Sim. E aí eu fui para pedagogia empresarial, porque eu sempre... Desde pequena eu sempre fui assim muito cuidadosa com pessoas, eu sempre tive esse elo muito forte no cuidar as pessoas. Então eu queria fazer algo que eu pudesse ser referência para as pessoas. Legal. E aí eu busquei a pedagogia que trazia toda essa questão educacional por trás, mas também trazia um ambiente corporativo. Então ela fazia os dois jogos, porque eu nunca quis uma parte assim de clínica.
Porque eu poderia, depois de ter feito essa universidade, ter feito outra. Sim. E nem como professora. E nem como professora. Na parte educacional docente. Educacional não era com adultos, né? Eu sempre quis muito trabalhar com adultos. Isso tu já tinha contigo lá novinha? Novinha, porque era uma questão de construção. Que legal. Sem verdades absolutas, mas muito das trocas. Se eu fosse uma professora, seria muito mais uma pessoa que iria direcionar alguém e não trocar com alguém. Então essa troca para mim sempre foi muito, muito importante. Não sei se veio aí através, né, dos meus pais, a minha mãe muito comunicativa, a minha irmã mais comunicativa ainda também, bastante comunicativa, e eu, né, vim sempre com esse desejo de falar com pessoas, trocar com pessoas. E aí procurei algo que fizesse sentido para mim naquela época, e veio então a pedagogia empresarial na UBRA. Depois eu tive um relacionamento, né, do meu primeiro marido, então tive esse primeiro relacionamento, acabei engravidando. Aí tu estudava, tu trabalhava, conheceu o teu... Isso, né, teu primeiro marido. Conheci meu primeiro marido jovem, com 20 anos. 20 anos. Boa. Idade boa. Boa. 20 anos, já tinha tido outros namorados em Cachoeira. Enfim, um dos namorados meus, quando eu vim pra cá, ele também veio. Então também tinha esses elos. Sim. Mas na época eu não conhecia nada de Porto Alegre. Imagino. Não conhecia nada. Eu pegava aqueles guias telefônicos que atrás tinha... Impressos, tudo impresso. As páginas amarelas. Não tinha telefone na época, eu também não tinha telefone para ligar para minha mãe, eu tinha que ir ao orelhão, que agora eu fiquei sabendo que tiraram, né? Que vão tirar todo o orelhão, né? Eu vivi essa época, eu sou da mesma. Exatamente, então... dificuldade de comunicação, né? Dificuldade de locomoção. Sem conhecer nada. Sozinhas. Transporte público, né? Então, assim, como que eu vou me deslocar? Cidade grande, né? Porque quando vem cidade grande, vim morar no Petrópolis. Aí o Petrópolis pelo menos era um pouco mais próximo do centro. Sim. Então tinha um pouco de referência, na época tinha referência ao centro de Porto Alegre. Porque por mais que tivesse com a tua irmã, teu desejo era maior do que o medo, né? Porque era deve dar um pouco de receio de vir para a cidade, mas tu tinha tanta vontade de vir. Já tinha uma referência com a tua irmã, obviamente. Sim. Mas isso era mais forte. Era mais forte. A tua vontade, o teu desejo, do que qualquer receio que te travasse nesse momento, né? Perfeito. Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E coragem também para deixar os pais. Deixar os pais. Porque hoje eu já vivo um pouquinho isso com o meu filho mais velho, que depois eu vou falar um pouco. Mas para ver como para os pais esse momento também é bastante difícil, complexo, porque é um ninho vazio. Exato. E eu era mais jovem. Sim. Então era eu que estava deixando. Né? Tu estava deixando eles sozinhos. E a minha mãe queria muito que eu ficasse na época. Não, vamos estudar aqui em Santa Cruz, fica ao lado, tem o ônibus que vai e que mas não tinha nenhuma oportunidade de trabalho, eu via aquilo muito sempre pequeno. Né, um tamanho pequeno, por mais que eu residisse no centro da cidade, eu residia bem no centro, ia caminhando para a escola, para a sociedade, então fazia parte da Sociedade Rio Branco, então era tudo próximo, mas eu queria me experienciar em algo maior. E quando a minha irmã veio, deu, né, era a minha oportunidade, porque se ela veio antes... Depois era mais fácil também para mim vir. E aí eu vim desbravando aí todo essa Porto Alegre, né, da época ali. E essa negociação com a mãe? A minha negociação com a minha mãe foi muito porque a minha irmã estava aqui e foi muito por uma questão de crescimento. E como ela falava muito de educação, como que eu vou crescer e eu vou me experienciar numa cidade menor, que tinha quais oportunidades de trabalho. Então eu fui muito nas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. E ela entendeu que sim, né, fazia muito sentido com tudo
que ela trouxe para nós, sim, com os desfechos que poderiam, né, ser, porque toda a questão dos valores, da ética, da conduta, do que é certo, do que é errado, já tinha enraizado. Isso sim, é lá na base, sim, é lá, né, eu sempre falo que é lá na raiz. Sempre, todos nós, cada um tem as suas raízes, e depois dessas raízes é que se desdobram. Cada um. Né? Cada um vai trilhando o seu, sim, caminho, né? E vai trilhando o seu caminho e vai se encontrando. Então, na época, ela não tinha, assim, muitos argumentos. Sim. Né? Sim. E eu, com posicionamento também, sempre fui uma menina, na época, com posicionamento, sim, mais forte, sempre, né, encorajada. Sim. Eu nunca fui medrosa. Destemida. Sempre fui mais destemida, corajosa. E o tanto pai, é que eu vim. E o pai? Né? O pai deixava muito pela nona, meu pai deixava muito pela minha mãe, porque meu pai, eu tinha 13 anos, meu pai teve um AVC hemorrágico. E aí ele ficou mais debilitado. Sim. Ele parou de trabalhar, não conseguiu mais dar continuidade no trabalho dele. Bem jovem, e ele talvez era uma pessoa super ativa. 54 anos, nossa, super jovem. Muito jovem. Né? Muito jovem, mas aquelas questões da época. Né? Tem que tomar uma medicação, mas daí o chá é melhor. Ainda mais uma pessoa mais de fazenda, mais humilde, com trocas com pessoas menos influentes. Sem dúvida. E aí, então, o tal do chá na época, né, acabou ele tendo esse AVC. Então, a minha mãe passou a cuidar dele também, né, na época. Então, tinha eu com 13 anos, a minha irmã já lá com seus 16 anos quase vindo para Porto Alegre. E aí eu também, foi mais um desafio. Então, não tinha somente o desafio da minha saída. Eu tinha o desafio da saída da minha mãe, que trabalhava ainda, tinha cuidadora, que cuidava do meu pai, que ficava junto com ela, apoiava, mas as noites eram dela. Sim. Né? E eu também consegui ressignificar, porque eu também tinha somente 13 anos, mas o amadurecimento, ele veio muito mais rápido, talvez, do que o que deveria ser na época. Concordo. Porque aí eu amadureci, e aí com mais argumentos, né? Aí eu acabei vindo também para Porto Alegre. Então, o meu pai, na época, não tinha muita voz, né, de contribuições. Ele dizia, vai, era o que ele falava, ele encorajava, vai, né, e eu tive sempre uma ligação muito forte com meu pai. Ele me esperava para ir à fazenda à tarde, então eu estudava pela manhã, eu trazia tudo que era bichos da fazenda para casa. Daí minha mãe depois dava um jeito de tirar eles, de direcionar eles para outro caminho. Mas eu tive coelho, tive cachorro de tudo que era espécie, grande, pequeno, gato. Então, assim, tudo que eu gostava na fazenda, eu trazia, né? E ele deixava, então ele era muito parceiro, então aprendi a andar a cavalo com ele, saía a campo afora com ele, então nós tínhamos uma relação muito próxima, né? Até, né, o episódio, então, do AVC, e aí eu também perdi esse... Né? Para mim também foi um vazio na época. Então, como que eu vou compor tudo isso? É focando uma energia onde realmente coloca a tua energia onde tu vai poder te desenvolver e avançar e ir para frente e não ficar, né, paralisado. E tá tudo bem, tem pessoas que ficam, né, mais paralisadas e se sentem que é importante, tá tudo bem. Não tem certo e errado. Não existe certo e errado. Existe o que faz ser humano, aquela pessoa naquele momento. Verdade. E aí eu vim para Porto Alegre, então. E aí estudar. Estudar. Eu conheci meu primeiro marido. E aí eu estava fazendo um tratamento na época, né, para ovários, enfim, e não sabia que a medicação poderia, né, eu poderia engravidar. E eu acabei engravidando, então, com 21 anos, né, eu engravidei do Bernardo, meu primeiro filho,
que foi uma experiência fantástica, porque eu não tinha crianças na minha família. Sim. Então, ele seria a primeira criança com quem... Porque eu era a neta mais nova da minha avó. Nossa. Na época. Então, eu não tinha primas menores. Eu tinha crianças menores na escola, né, mas não daquela participação direta. Então, ele veio para me ensinar tudo na minha vida. Ele veio como um grande aprendizado para mim, poder fazer toda essa manobra dar certo, né? Porque era uma questão de escolinha, né? Depois foi babá, depois eu consegui ter uma babá que ficasse com ele, porque ele acabava ficando muito doente indo para a escolinha na época. Sim. E aí a gente foi, né, se reorganizando e estudando também à noite. Sim, porque tu ainda estudava? Eu ainda estudava. Então eu parei um semestre e depois então eu voltei. E aí então era tudo muito encaixadinho, né? Tu continuava trabalhando, mas eu dividia, tu não deixou a tua vida profissional, não deixei. Tu conseguiu adaptar. Fui conciliando e fui aí crescendo também, tendo sempre pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que me ensinaram muito. Então eu tive assim a minha mãe como um grande exemplo para mim, uma mulher totalmente desbravadora na época. Para a geração dela, né, Paula? Para a geração dela. A minha mãe casou tarde, a minha mãe casou com 33 anos. A minha mãe namorava bastante na época, até casar com meu pai. Meu pai foi o melhor amigo dela. Olha, ela casou com o seu melhor amigo na época. E então eu tinha muito esse espelho dela. Como ela conseguia, eu também ia conseguir. Então é aquele exemplo, né, de vida. Tu via que ela fazendo tudo isso, tu tem muitas lembranças e memórias afetivas bonitas, muitas, né? Não deixou a desejar uma mãe que não se anulou, pelo contrário, ela conseguiu adaptar o todo, e essa referência tu trouxe para tua vida. Eu trouxe para mim, né? Que tu sabia que isso é um bom caminho. É um bom caminho. O exemplo estava ali. Né? E aí veio então aí o meu primeiro filho, hoje com 28 anos. Né? Hoje, inclusive, foi residir em Ribeirão Preto agora, há uns 30 dias atrás. Ele assumiu uma regional lá. Que legal. Então, mas ele para mim me ensinou muito. Eu sempre penso assim que ele me ensinou talvez até muito mais do que eu, jovem, junto com ele, mas nós fomos aprendendo muitas coisas juntos. Fica doente, como que faz? Né? Claro que a minha mãe foi uma grande apoiadora. Legal. Então, minha mãe mesmo em Cachoeira, eu levava o Bernardo, ela ficava com ele às vezes uma semana, 2, aí eu ia buscar, daí às vezes ela vinha, porque ela também precisava um pouco, né? Oxigenar um pouco a mente dela, junto, né, com meu pai, cuidando também dele. Ela acabou sendo uma grande cuidadora. Então, eu tive essa rede da minha mãe e tinha também a parte do pai, né, a avó também por parte de pai. O avô não era presente, mas a avó era, a paterna também era bastante presente. E ela era de lá? Daqui. Ela daqui de Porto Alegre. Então eu tinha essa rede, tinha os dindos também. Né? Irmã? A minha irmã era dinda, e uma das irmãs do meu marido também era dinda, que residia na época num sítio. Uma baita rede de apoio. Então eu tive essa, faz muita diferença. Isso faz diferença para a vida. Faz diferença para a vida toda. Nós somos seres sociais. Exatamente. Né? Precisamos de redes. Com certeza. Então eu acredito muito nisso, nessa troca. Eu te dou um pouquinho e depois outro dia tu também. Todo mundo fica com um fardo mais leve, né? E com certeza isso foi bom para ti e para o teu filho. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Isso traz uma resiliência menino emocional. Assim, excelente. Eu nunca tive nenhuma situação assim que eu pudesse dizer, eu tive... Talvez um pouco ali nos estudos, que era um pouco mais relaxado nos estudos. Coisa que a gente adapta. Vai adaptando, mas entrou também na universidade, mudou tudo. São fases. Né? Entrou na faculdade, se empoderou, já foi fazer estágio, já
daí fez um intercâmbio, acabou indo para o Canadá também, ali com seus 17 anos. Consegui já organizar, porque era importante para ele. Voltou querendo trabalhar na Gerdau na época. Olha! E aí conseguiu, entrou na Gerdau. Sucesso! Né? E aí depois, então, foi trilhando, né, o caminho. Hoje ele está na indústria farmacêutica, na Libes. Bacana. Mas super fortalecido, um homem do bem, hoje já casado praticamente, porque ele mora com a minha nora, né, com a Glória. E eles foram para Ribeirão Foram juntos. Então, agora tu tá vivendo o que a mãe viveu, hein? Isso aí. Então, tá, assim, e tá com a caçula, pelo que eu tô sabendo. E aí eu tenho a caçula, né? Então, o Bernardo veio aí com todos esses aprendizados, né, da minha vida. Ali quando ele tinha seus 10, 11 anos, eu acabei me separando do meu primeiro marido. Fui residir então sozinha, fiquei residindo um período ali com ele sozinha até eu encontrar o meu atual marido, que é o Eduardo hoje. E estamos juntos aí há quase 20 anos. Nossa! Então já faz bastante tempo. Né? Eu fiquei casada há 10... tempo com o primeiro também. Exatamente. Então eu sou uma pessoa que eu faço muitos vínculos. Né? Tanto nas empresas, não tenho tantas empresas assim no meu currículo, porque realmente eu faço laços. Legal. Né? Eu formo laços dentro. E eu tenho profundidade, eu gosto de me aprofundar, né? Aonde eu estou, que cultura é essa, como que eu vou conseguir contribuir, aonde, quais são os caminhos dentro, cada empresa é diferente, tem, né, tem seus benefícios, tem também suas, né, seus desafios diários. Porque todas as pessoas, cada um é uma, grupos diferentes. Mas eu sempre fui uma pessoa de ficar tempos, né? Então eu iniciei minha carreira lá no Correio do Povo, eu era recepcionista quando eu iniciei. E logo em seguida, se eu não me engano, foi uns 3 meses depois, surgiu uma oportunidade de secretária, de um dos diretores da empresa, de secretariar ele. Então eu assumi primeiro as férias de uma moça, que me escolheu para mim assumir, e depois eu fiquei secretariando um outro diretor. Então, fiquei ali um período, depois fui para o Serviço de Proteção ao Crédito, trabalhei. E antes de entrar nessa trajetória, só finaliza para mim sobre a tua segunda filha. A minha segunda filha, a Valentina, hoje ela tem 9 anos. 9 anos, então é do meu segundo casamento. Inclusive, assim, nós já tínhamos, né, resolvido, porque eu tenho uma enteada, então a gente já tinha resolvido que estava tudo bem, né? Sim, cada um tem os seus, o teu, os a meus, filha, nossos. eu tenho um menino, então é um casal, claro, né? Tudo muito tranquilo. E aí, então, só que lá pelos meus 40 anos, então, surpresa, né? Tinha ido a alguns médicos antes, porque inicialmente eu gostaria de engravidar, quando eu tinha ali meus 35. E depois, então, eu disse, não é mais para mim, né? Fui tentar um tratamento, disse, se é para ser muito complicado, não vou fazer, porque isso é algo maior, o universo sabe o que ele faz. Sim. E na tua percepção, no teu jeito de ver, para ti... Eu não ia fazer uma intervenção na época para engravidar, então nós dois nos tranquilizamos, né? E aí estamos bem, né? E aí, só que aí aos 40 anos... A vida quis trazer. A vida veio aí com a Valentina, hoje com 9 anos, também um doce de menina, uma menina muito comunicativa, uma menina feliz. Ela é muito feliz, então ela traz essa alegria para dentro de casa, ela é afetuosa, ela é carinhosa. Então, e eu também nunca tinha me visto como mãe de menina, porque eu sou uma pessoa mais objetiva. E aí a menina tem todo um cuidado. E aí, mais uma vez, vem a vida me dando a oportunidade de mais um grande aprendizado. Em outra fase, né? Em uma outra fase, uma fase madura, né? Uma fase em que eu nunca parei de trabalhar, eu sempre... Foi sempre um pilar importante para te autorrealizar. Exatamente. Porque para mim é importante este pilar.
do trabalho, família, essa troca para mim ela é muito positiva. Talvez eu não seria uma mãe tão presente, inclusive, se não fosse deste jeito que é hoje. Concordo contigo. Eu sou assim também. Então, porque eu me realizo no trabalho. Né? Eu me realizo fazendo as pessoas, né, se enxergarem mais, se acolherem mais. Que é a oportunidade do Recursos Humanos, né? Que é esta oportunidade. De trabalhar a gente, cultura, tem tudo a ver com um DNA pessoal, né? A gente começa a ver com algumas pessoas que eu tô conversando, vou conversar com 12, ainda tenho algumas para conhecer, mas eu já conheço algumas porque eu trabalho muito dentro de RH, mas essa oportunidade de sentar e ter essa oportunidade de conhecer mais, a gente identifica que tem coisas muito parecidas com quem chegou, onde vocês chegaram, que agora eu quero saber. Alguns desafios, né? Exato, eu quero saber a tua trajetória. Que então, passamos aí, né, nessa... E sempre fui uma pessoa que estuda, eu gosto de estudar, eu gosto, né, de ler, então busco algumas questões até diferentes às vezes, né, porque eu amo a lua, eu admiro o sol, eu admiro essa parte muito da natureza, acredito que a natureza tem muita coisa que a gente por vezes passa sem perceber. Verdade. E ela é tão rica. É uma natureza tão rica que nos oportuniza tanto. Então, eu, né, sou assim, conectada então com o universo também. Acredito que sempre tem um propósito pra gente. Só que a gente precisa buscar, né? Nada vem, né, de graça. Não é sorte. Né? Não é sorte. Tá bem longe de ser sorte, né? Realmente é desbravar, é o trabalho, valorizar a cada momento, valorizar as coisas. Então sempre fui estudando, então, e aí do Correio do Povo surgiu uma oportunidade do Serviço de Proteção ao Crédito na época, e era numa parte de cadastros. E aí eu fui para essa área porque eu encontrei ali na época alguma oportunidade, né, de mudar. Então eu não queria secretariar, por mais que fosse um trabalho na época que trocava também com muitas pessoas, né, fazia elos entre os diretores, né, então, mas surgiu a oportunidade e eu acabei indo trabalhar no Serviço de Proteção ao Crédito, que foi lá que inclusive eu engravidei do Bernardo já trabalhando lá, né, e aí depois surgiu, então lá eu fiquei uns 4 anos, e depois surgiu uma oportunidade que a Claro Digital, na época, estava vindo aqui para Porto Alegre. Então, vindo se posicionar a marca aqui no Sul, na época. Era só a Telefônica, não era nem Viva, era Telefônica na época. Então, era um monopólio ali, né, da Telefônica, e a Claro veio. E aí surgiu uma oportunidade, uma amiga da minha irmã, na época, me ofereceu esta oportunidade, tinha uma posição na parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas da parte ali do call center. E aí então, interessante, né, vamos lá, né, para mim. Um horário difícil também de adaptar, então tudo a gente vai adaptando. Dependendo do momento, aí marido ajuda, eu sempre tive... Né, tanto meu ex-marido como meu atual marido são profissionais também de mercado, mas são pessoas de muito acolhimento familiar. Bacana. Então nunca me senti sozinha, dizer, eu tenho que fazer tudo. Não, eu não tenho que fazer tudo. Ótimo. Então sempre foram tarefas muito divididas, né? Você faz isso, eu faço isso, e a gente vai se ajudando. Isso eu entendo que foram homens que tanto que teu atual quanto esse, que acabaram te impulsionando, né? Porque quando eles ajudam, isso quer dizer que eles também querem que a gente avance junto, né? Evolua. Vamos juntos, então... Isso também, acredito ser um ponto bem importante, né? Da tua trajetória. Faz bastante diferença. Acredito que faça bastante diferença. Mas eu também
nunca fui aquela pessoa, é somente eu que vou levar ao médico. Sim. É somente eu que sei fazer isso. Não, nós sabemos fazer isso. Se eu tenho, né, competência, você também tem competência. Exato. Né? De uma forma diferente, somos seres diferentes, mas seres complementares, Exato. mas todos têm esta, né, natureza do cuidar. E é uma oportunidade que a mulher também dá ao homem de ter esse papel. Exatamente. Porque nós mesmas temos que cuidar, às vezes, quando temos essa potência, essa força, né, feminina, Isso, do cuidado é de não trazer tudo, não se a mulher polvo, interferir. achar que dá conta, não, pra quê? Pra Não há quê? necessidade, né? Exatamente, não tem. Então nós sempre nos dividimos muito. Um dia um busca na escola, outro dia hoje eu não posso, vai. Reunião, se os dois conseguirem estar juntos, que ótimo, maravilhoso. Mas também se não, está sempre lá representando, estando junto com os filhos, fazendo essa parte também que é da educação. Sem dúvida. Que é o estar ao lado. Então, como eu venho muito deste valor muito fortalecido pela minha mãe e dando continuidade em mim, em questões educacionais, isso também é uma forma de educar. Com certeza. Né? De poder também, não somente eu, mas o outro também pode, né? Nós dois. Então nós sempre fizemos muito esta dobradinha, né? Ou às vezes o outro, e sempre, né, funcionou. Eu também me dou super bem com meu ex-marido, não temos nenhum tipo de atrito, nunca tivemos. Meu filho sempre frequentou as duas casas. Ótimo, isso né? Então isso é saudável, isso é benéfico para ele. Meu atual marido também super acolheu o Bernardo. E aí então depois, né, da minha parte aí, né, da minha trajetória lá da Claro Digital, que surgiu essa oportunidade, eu engajei nessa oportunidade, mesmo com horários diferentes. E foi ali que tu acha que tu começou a te encontrar eu nesse comecei mundo a me encontrar, porque eu comecei a gostar daquela parte, né, de monitoria, de qualidade. Então era muito da parte do atendimento, como que eu atendo bem, como que eu encanto, como que eu faço aquele cliente comprar algo de mim, que é algo novo, totalmente novo na época. Muito. Porque, né, com uma telefônica e a Claro não tinha sinal em vários locais na época. E nós Mas a telefônica era conhecida. Então, o e desafio funcionava. né? Então, como que eu vou trabalhar algo novo com uma pessoa e vender para ela algo que era bom, era de qualidade, mas que porventura estava iniciando o processo. Então, tinha locais que não tinha sinal, tinha locais que as meninas no telefone tinham que dizer: não, agora se a senhora ficar mais próxima à janela, a senhora terá o sinal. E as pessoas iam. Era bem assim. Era assim. Deus. Mas não tem nenhum cômodo na sua residência que tenha... Só no interior acontece isso ainda, né? Que a gente tá com uma geração Z ainda ali, ó. Né? No interior talvez ainda aconteça. Ainda aconteça, mas... E olha lá, talvez. Mas imagina, na época as pessoas falam, né? Não, mas eu não quero mais, eu quero devolver. Não, porque não está me atendendo. Então tinha todo aquele contorno também de objeções que também me chamavam a atenção. Como que eu vou, né, fazer com que o outro adquira algo que seja benéfico para ele, mas que também não tenha toda essa qualidade? Sim. Então isso também era um grande desafio da Claro Digital. E na Claro Digital aí eu fiquei 5 anos. 5 anos. Fiquei bastante tempo na Claro, então eu venho de trajetórias onde eu realmente me dou e eu fico bastante, eu faço esses laços. E aí depois eu saí então da Claro Digital e surgiu uma oportunidade na GetNet. Logo em seguida que eu saí, assim, uns 3 meses depois, surgiu a oportunidade na GetNet. Só que a GetNet na época era para treinamento e desenvolvimento. Então eu já estava neste ambiente de recursos humanos. Então eu ingressei
através da Claro e fui para a GetNet. Então na Get era uma oportunidade de treinamento e desenvolvimento. Só que era em Campo Bom. Então Sim. eu comecei, foi uma passagem curta na GetNet, por quê? Porque eu tinha que sair da minha residência 5h30 da manhã, eu ia de carro e voltava de carro, mas eu não via mais o meu filho de manhã. Sim. E no final da noite eu chegava 20 horas em casa. Sim. E ele era pequeno nessa época? E ele ainda era pequeno, ele tinha ali seus 12 anos, bem próximo ali à adolescência, nessa parte que você precisa ficar mais próxima. Atenta. Né? Atenta, próxima, acolhendo. E aí eu comecei a ficar muito distante da minha casa, da minha residência. Tinha dias que o meu marido ia almoçar comigo em Campo Bom. Para poder estar um pouco para poder estar um pouco juntos. E ele voltava. E eu voltava lá no final da noite. Aí teve alguns episódios na própria estrada que aí eu disse, eu vou procurar uma outra oportunidade em Porto Alegre que realmente me atenda, né, dentro desse quesito horário. Porque a GetNet é uma excelente empresa. Nossa. Eu estava muito bem lá. E aí eu pedi para sair na época. Acabei pedindo para sair com dor no coração, porque eu gostei muito da oportunidade. Estava me engajando super bem, mas essa questão da localização me prejudicou. Na época me prejudicou bastante. Sim. E aí então eu vim para Porto Alegre, aí ingressei. E o que é interessante nesse episódio, né, Paula, é bem água fluida, né? Faz parte. Né? Veio um desafio. Como se faz para contornar isso de uma forma que consiga conciliar o que para ti era valor, o que era importante, sem deixar de continuar a trajetória que tu queria. Então, tu buscou caminhos, né, que tu entendeu que era importante para aquilo que fazia sentido para ti. Né? Isso para mim eu acho muito, muito importante numa trajetória. Bastante importante. Porque é uma trilha. É uma trilha. Você escolhe, e você sendo protagonista da sua carreira, você escolhe as trilhas em que você quer dar continuidade e as que você quer trocar o lado, vai para a direita, não mais para a esquerda, né? E pega uma outra trilha. Mas isso, primeiramente, a gente precisa se dar conta. Sim. Do que realmente está incomodando nesse processo. Porque por mais que eu estivesse gostando muito do meu trabalho, eu estava deixando muito a desejar o outro lado. E a proximidade com o meu filho era muito importante para mim. Sim. E com o meu marido atual, na época ainda a gente também estava construindo a nossa relação. Sem dúvida. E aí então surgiu a Sabem, que é uma seguradora, previdência e seguradora, e ali eu fiquei minha jornada aí de 14 anos. Olha, então foi bastante tempo. Então ali eu iniciei como especialista, então eu era especialista da área de treinamento e desenvolvimento, e fui agregando mais informações na minha carreira. Eu queria sempre mais. Como eu queria mais, eu me aproximava da minha gerente, eu me aproximava da minha coordenadora, eu estava mais disponível, eu ajudava, porque eu queria aprender mais. A minha sede de aprender, eu não queria somente este eixo, que era um eixo super importante de desenvolver, mas eu queria mais. Como que eu subo, né? Como que eu coordeno, como que eu oriento? E aí, então, eu sempre fui me relacionando sempre muito bem. Eu sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Então, me relacionava muito bem. E aí, as coisas vão acontecendo de ordem natural. Alguém sai, né, para ir para uma outra oportunidade. E aí, é aquele negócio, a cadeira está ali, alguém vai ocupar. E aí, esse alguém é o alguém mais preparado. Sem dúvida. Então sempre vai ser essa disponibilidade, pessoa. Buscar fazer mais e se relacionar
Tu estava buscando o teu espaço. Eu estava buscando, porque Fazendo teve uma a luta. época na Sabem, foi 2018, que teve a crise financeira, estourou a crise, e no RH foi desligado várias pessoas, e eu recém tinha entrado na Sabem. Eu pensei, agora eu vou sair, mas continuei da mesma forma como eu entrei, eu continuava conduzindo os processos, acolhendo nos processos de desligamento, me colocando à disposição para fazer as entrevistas, e fui absorvendo, tanto que saiu várias pessoas na época, e eu absorvi não só a parte de treinamento e desenvolvimento, mas como endomarketing e como recrutamento e seleção. Nossa. Então eu absorvi tudo. Ou seja, uma das coisas que eu vejo, essa característica pessoal que tu encontrou de não vou fazer só o que eu tô sendo paga talvez para fazer, né? Isso aí. Mas o que eu quero Nunca mais, fui assim. né? Isso me parece ser algo muito teu em tudo que tu faz. Em tudo. Em tudo que tu colocou aqui, tu vai além sempre, né? Além. Sempre a minha entrega é além. Não precisa me chamar. Não precisa dizer, Paula, ajuda ali. Porque se eu percebo, eu já estou ali. Te antecipo. Eu já me antecipo, eu estou ali. Então eu sempre fui muito disponível a aprender mais. Porque a minha sede era de aprender para depois, um dia, quem sabe, conseguir. Claro que eu almejava sempre posições maiores. Porque Tinha também tinha essa intencionalidade. Claro. Aqui, né? Também faz parte, né? Mas assim, sempre com os valores muito acurados. Claro. Né? Sempre cuidando muito até onde eu vou, até onde, né, o outro vai. Então, sem entrar, né? Sem ser invasiva nos espaços, né, das pessoas. Então, que eu tive grandes profissionais aí, né, na minha carreira que me ensinaram muito. E aí, então, eu fui galgando espaço, fiquei com todas essas áreas na época, fiquei mais de um ano e depois eu comecei a contratar outras pessoas para o RH, comecei a formar a equipe e aí eu já era coordenadora. Legal. Da área, porque realmente eu aprendi a fazer tudo. E aí depois tinha a parte de administração de pessoal, que mas ali eu não domino, né, praticamente nada. O que eu vou fazer? Comecei a me aproximar, a entender. Então, como coordenadora de um núcleo, muitas vezes é tudo muito interligado, as áreas são todas interligadas. Então, passou pelo processo seletivo, tem a contratação. Como que eu faço a contratação? Quero entender. E aí eu vou lá, mergulho no processo. E entender o processo, como é feito a parte de benefícios, como que o fechamento da folha, como que a gente faz, se tem quinzenal, se tem somente mensal, como que funciona esses pagamentos. E eu fui mergulhando e entendendo. Então, nos espaços que eu tinha, que eu não estava envolvida em outras demandas, eu estava mergulhada no entender, no aprender e sempre perguntando muito. Sempre perguntando, não questionando, mas perguntando. Como que é feito? Tá, mas e depois que eu faço isso aqui, o que eu faço? Deixa eu ver como é que funciona, posso te acompanhar? E aí eu fui mergulhando, e aí, mais um ano, aí eu já era coordenadora de todo o grupo, né, de colaboradores da Sabem, e aí eu era da administração de pessoal e absorvi todas as áreas. Nisso, a minha gerente, na época, que era a Silvana, a minha gerente quis empreender. Ela disse, Paula, eu tô no momento, ela já estava com seus 10 anos de empresa, ela disse, Paula, eu estou me empenhando aqui para ser uma consultora, e eu acho que eu vou para essa linha do empreender. E ela disse, mas eu já vou indicar o teu nome, né, para te assumires aqui a posição. Aí eu disse, super agradeci ela e não teve outra. Nenhum momento tu hesitou. Nenhum momento eu hesitei e nenhum momento a empresa hesitou.
Isso também foi muito importante, porque eu não passei nem por um processo de seleção interna, porque todos já me conheciam. Porque antes de eu estar naquele papel, eu já ocupava ele. Sem dúvida. Né? Eu já ocupava aquele espaço. Então, de uma forma muito natural. Muito tranquila, natural, tinha, né, por vezes a gerente não estava, eu me colocava à disposição, aí o presidente me ligava, e aí assim eu assumi toda essa área de uma forma muito tranquila, inicialmente abaixo de uma diretoria financeira, e aí depois eu fui construindo com o presidente que não fazia sentido a área de pessoas ficar abaixo de uma área financeira. Porque são skills diferentes. Muito diferente. E não porque é melhor ou que é pior, mas são... quem cuida de pessoas não vai olhar somente para os números, vai olhar também para os números. Isso. Né? Vai agregar. E aí, então, fui construindo e aí, então, eu assumi toda a gestão abaixo, então, da presidência, construí todo esse movimento, com equipe, uma equipe sempre muito boa, sempre gostei de trabalhar com pessoas. Até porque a Sabem estava com quantos colaboradores? Ela chegou a ter 1.000 colaboradores, né? Depois ela ficou em 800, e quando eu saí ela estava nos 500, que foi realmente aí o meu movimento pessoal, daí foi uma solicitação minha, de uma construção minha, na época. Eu disse, eu já contribuí bastante com essa empresa, eu já me doei bastante, claro, que também aprendi muito. Sim. Foi uma das empresas que eu aprendi bastante. Empresa familiar, empresa, né, de dono é diferente. É diferente. Né, é diferente. E aí, então, eu conversei com o presidente, teve um dia que eu conversei com o presidente e falei para ele, olha, eu já estou com a minha equipe formada para ficar no meu lugar. Acho que o senhor não precisa mais deste papel agora, neste momento. Como o senhor está em redução, o senhor fica com os meus 2 coordenadores, que eu já tinha um coordenador em desenvolvimento humano e organizacional e endomarketing, e recrutamento e seleção, e tinha já uma outra coordenadora em administração de pessoal. Maravilha. Então, eles estavam super bem. E aí eu disse, quem sabe o senhor fica então com essas 2 pessoas e aí o senhor não vai precisar fazer tantos desligamentos. Eu, né, me coloco realmente à disposição nesse momento, porque para mim vai ser importante. O ciclo, tu sentiu que... O ciclo já estava se fechando. Né? E tu já queria, tu já tinha, Eu não tinha nada e eu fiquei uns meses ali, 2, 3 meses meio que descansando, fui viajar, fui curtir um pouco mais com a minha filha, fui acompanhar as questões escolares dela. Sim. E nisso, de uma forma natural, apareceu a consultoria para mim. Que aí começaram a me chamar para consultoria. Então eu fiz consultoria na área médica, eu fiz indústria, eu fiz consultoria na área financeira, e aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo consultoria. Olha... Porque as oportunidades vinham, surgiam. E eu digo, olha, eu vou abrir então uma empresa e vou me experienciar. Só que eu sou corporativa. Eu gosto do movimento, eu gosto de fazer parte. A minha satisfação é estar imersa junto. E aí, então, eu estava na consultoria, estava bem, e aí um ex-colega de trabalho meu, e trabalhava na do Frio, e disse, Paula, tem uma oportunidade aqui para ti, eu vou te indicar para o CEO da companhia. E eu disse, mas será? E ele, sim, Paula, é a tua cara a posição. Que legal. Aí eu disse, então tá, então vamos lá. E aí ele me chamou para uma conversa, né, conversamos, passei por ele, passei por todos os diretores, na época, né, me entrevistaram, fiquei uma manhã inteira, depois fiz algumas avaliações, né, comportamentais, e aí eu decidi, não, vou ingressar então na do Frio de corpo e alma, e enderecei as minhas consultorias para outras amigas, então enderecei para ninguém ficar descoberto. Até hoje eu atendo da área médica
eu ainda atendo o CEO de lá, que me pede uma sugestão, que me envia um currículo para ver a minha análise, qual seria, se eu posso conversar com alguém. E eu faço muito de bom grado, porque são pessoas que somaram também para mim, porque eu pude experienciar também mercados diferentes. Uma era indústria em Alvorada, né? Era uma indústria pequena, mas com sustentação assim muito positiva, robusta, né? Aí depois banco, aí é uma área mais financeira. Paula, preciso que tu me ajude. Então eu fui indo e aí depois eu enderecei e fiquei com bons contatos com os CEOs destas companhias. Né, o meu contato aberto, então às vezes me perguntam algo. Isso dá uma satisfação, né? Dá uma satisfação. Ser uma referência, ver que nossa, é muito bom, porque agrega valor. Onde for para agregar valor, isso toca o teu projeto, toca a alma. Teu propósito. Que toca a alma. Mas quando eu fui na do Frio, eu entrei lá e eu me senti muito bem. Que legal. E eu tenho muito essa questão da energia, de ter uma energia boa. E a energia foi muito boa. Isso foi quando que tu entrou lá, que tu assumiu lá? Eu assumi na do Frio em fevereiro de 24. Fevereiro de 24. Vai fazer 2 anos agora. Que bacana. Este mês já vai fazer 2 anos. E eu vou aproveitar agora para a gente ir para o último bloco dessa conversa, né? É muito legal conhecer as histórias. Eu sempre gostei. Eu acho que o meu sonho era ser entrevistadora, só pode. Porque isso aqui, para mim, eu poderia ficar contigo aqui, Paula, horas te ouvindo. Horas. É muito legal. E pelo jeito também gosto. Gosto. Alguns pontos específicos agora que eu gostaria de extrair de ti, da tua inteligência, da tua personalidade corporativa. Quais as competências indispensáveis para líderes das pessoas nos próximos anos para ti? Competências que para ti assim não precisa ser muitas, mas que para ti isso é indispensável para que lideranças dos próximos anos possam avançar e realmente buscar lugares diferentes, né, no desejo pessoal de cada um. Eu procuro dizer que, para mim, nesta ordem, é pessoas, processos e tecnologia. Nesta ordem. Porque as pessoas, para liderar, elas precisam também se envolver de uma forma sistêmica. Elas precisam querer mais, conhecer o ambiente e estarem sujeitas também a questões de adaptação às mudanças. Porque hoje, principalmente hoje e para o mercado futuro, vai ser assim. Mudanças vão ocorrer a todo e qualquer momento. Então, ter esta disponibilidade, este jogo de cintura, esta flexibilidade é um dos pontos muito importantes. E querer conhecer o negócio, não trabalhar como silos, que nós ainda percebemos hoje em algumas empresas, muito eu cuido só disso, Não, nós precisamos cuidar de tudo, né? Ter esta responsabilidade, senso de responsabilidade, senso de cuidado, senso de querer cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, olhem para as suas pessoas, é olho no olho, olhem para elas. Todas têm muito a colaborar, muito. Uma das coisas indo nessa direção, né, e agora trazendo para o mundo atual 2026, onde a gente vê um boom da inteligência artificial, né, e a gente falando tantas coisas, né, mas dentro dos recursos humanos, assim, o que tu acredita, né, que o RH, que o recursos humanos, ele tem que se preparar para esse cenário orientado para dados e inteligência artificial? Tu como hoje uma número 1 de um grande grupo como tu o que é importante a gente entender no cenário atual em questão de inteligência artificial dentro do recursos humanos, né? Qual é a visão do recursos humanos que ele deve dar para a inteligência artificial? É o gestor, para mim hoje é o gestor sistêmico, com visão sistêmica, esse é o gestor, e que
consiga contribuir com a parte também de tecnologia, olhar para essa parte, não como inimiga, mas como apoio, como suporte. Os seres humanos não serão substituídos. Verdade. Não acredito que o ser humano será substituído. Ele precisa saber utilizar as ferramentas que estão disponíveis e fazer disso dados, informações, para poder contribuir com a empresa como um todo. Então não é mais a Paula é diretora da área de recursos humanos. Não, eu faço parte da diretoria do Frio, porque essa diretoria ela tem várias áreas que compõem ela. E se eu entender um pouquinho de cada uma, eu também consigo contribuir com um olhar também. Mas por que aqui a gente não automatiza? Porque às vezes as pessoas que estão imersas, muitas vezes elas não conseguem enxergar as oportunidades. Então, por isso que eu sempre comento da visão sistêmica, porque essa visão sistêmica apoiada à tecnologia faz muitas coisas darem certo dentro da empresa, muitos negócios. E o domínio do negócio, tem que mergulhar no negócio, tem que entender de negócio, não de pessoas somente. Né? Eu preciso entender de pessoas, mas eu preciso entender do negócio. Maravilha, sem deixar de colocar a inteligência que é inata de cada um, né? Sem achar que a máquina ou a inteligência artificial vai fazer tudo. Por isso que os prompts são tão importantes, porque ali é onde tu coloca toda uma inteligência. Saber o que você quer. Saber o que a gente pergunta. Quer. Mas se utilizar, né? Tá aí para isso, pra gente ganhar velocidade, leveza, sim. Eu vejo assim que muita coisa a gente consegue deixar leve. Quando a gente consegue ser mais excelente, né? E essa visão sistêmica eu vou levar para a empresa, já tô aqui fazendo um link. E isso às vezes dá para fazer até as pessoas, né, e, dependendo das empresas, fazem trocas, né, diárias. Eu costumo trabalhar também muito em carreiras horizontais, não são mais carreiras verticais, são carreiras horizontais. Se você se preparar, hoje você está na área de recursos humanos e você tem a vontade, foi buscar conhecimento, foi buscar educação sobre outra área, marketing. Por que não? Por que não? Porque as pessoas certas, nos lugares certos, não tem como dar errado. Não. Porque isso é amor. Isso faz sentido, porque tudo que você faz precisa fazer sentido para a sua vida. Sem dúvida. E aí eu vou pular aqui uma e vou indo para essa. Como construir uma cultura forte dentro das empresas? Porque tu já deu um pouco do link aí, né? Como é que tu acredita que se constrói uma cultura forte dentro das empresas? Seja de qualquer tamanho. Eu acho que seja aqui, de qualquer né, tamanho. A gente está falando de um grupo gigante como a do Frio, mas pode ter gente assistindo, de todos os tamanhos de empresa. Como Paula Bisi entende, depois de toda essa trajetória, como construir uma cultura forte, Paula? Principalmente ouvindo e praticando. Não existe cultura sem a prática. Então eu não posso ir lá dizer que os valores da parede são os valores. Eles também são os valores da empresa. Eles fazem parte, mas o que você faz durante o dia é o que realmente representa a cultura. Então é entender aonde você está. E isto precisa ser mergulhos profundos e não rasos. Achar que eu conheço. Não, eu preciso mergulhar, eu preciso entender aonde eu estou, que cultura é esta que permeia. Porque existe já, né? Toda ela já tem. Ela já tem a essência dela. E o que nós fazemos? Nós entramos nessa cultura, entendemos ela primeiro, conhecemos, e não adianta assim, em 2 meses. Não. Você precisa fazer um mergulho, você precisa conversar com as pessoas, estar atento, por isso que eu falo tanto, ouvir as pessoas. Precisamos nos aproximar das pessoas para poder realmente entender, e aí sim, a cultura ela vem diretamente de cima para baixo, ela é incorporada no corpo todo. Não é a área de recursos humanos que faz essa cultura. São todos juntos que disseminam ela no seu dia a dia.
Até porque a cultura ela é feita pelas pessoas e não por paredes e processos, né? Não. Quem faz é a vivência do ser humano que está ali dentro, né? Seja da liderança, seja das pessoas. É a prática. É a prática, é vendo como as coisas funcionam. Uma empresa mais dinâmica. É uma cultura dela, ela é mais dinâmica, mas por quê? Porque ela é influenciada pelo mercado externo, porque ela tem algumas questões, mas você tem que entender a engrenagem, para não dizer que ela não muda, não, ela não muda toda hora. Sim. Ela tem um movimento dinâmico, que é o olhar para fora, né, aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Como que une isto para... E sempre disseminar, né? Porque as empresas têm alma, as empresas têm essência. Eu li um artigo agora há pouco sobre isso, que cada empresa pode ver as mesmas atividades, vejo alguns concorrentes meus, mas cada um tem uma essência, tem um jeito de fazer as coisas, né? Tem seu jeito. E isso é muito vivo. É muito vivo. Antes você pode, claro, contribuir, né, com a experiência, com as vivências, você vai contribuindo para ajudar, mas eu não posso fazer algo que não esteja conectado com essa empresa. Exato. E antes da última, sobre saúde e bem-estar, né, eu valorizo e acredito de verdade, eu sou uma pessoa assim que sempre em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito feliz, eu acredito que felicidade no trabalho existe. Eu sou uma romântica nisso, algumas pessoas falam. Eu acredito. Mas saúde e bem-estar cada vez está mais em alta, né? Não só em função de legislação e tudo mais, mas como tu entende, né, que deve ser trabalhada esse tema, saúde e bem-estar nas empresas. Algumas coisas que você já falou que eu já saberia até o que tu pensa, mas eu quero ouvir de ti. Quando a gente fala em saúde e bem-estar, não é aquilo que as NRs colocam como imposição. Não. É muito maior do que isso. Sim, é algo muito mais genuíno, muito mais do teu dia a dia. E é trazer para as pessoas, por isso que pessoas certas no lugar certo. E eu concordo com você. Eu preciso estar feliz porque eu escolho estar aqui. Exato. Eu escolho estar neste lugar. É minha escolha, não é escolha de mais ninguém. Então, quando eu escolho estar neste lugar, eu preciso estar bem neste lugar. É o primeiro ponto. E os demais pontos é o cuidar da saúde, né, o alimentar-se bem, o fazer suas pausas. Isso é a soma de tudo. Mas o primeiro para mim é você gostar do que você faz, estar bem, se sentir bem. E aí as demais questões assim você orienta, né? Agora carnaval a gente orienta, né? Cuidado na estrada, né? Beba água, a gente faz, né, algumas orientações educacionais. A gente sempre coloca, né, algumas pílulas, eu diria ali, para cuide da sua saúde. A pessoa não está se sentindo bem, vai ao médico. Não fica ali trabalhando, vai ao médico, procura um médico. Não precisa ficar trabalhando doente, não é sobre isso. Exatamente. Né? É sobre estar bem. Hoje eu me sinto bem, eu estou trabalhando, eu estou contribuindo com aquilo que eu gosto. Exato. Porque senão não vai fazer sentido. E a saúde, o primeiro ponto é este. Sem dúvida. E eu acredito bem neste ponto que tu trouxe, algumas coisas que tu falou aqui vêm de encontro ao que eu penso também. Talvez tu não tenha feito só o que tu gostava, mas tudo que tu fizeste foi em prol de um objetivo e quando tu estava ali, tu estava bem fazendo aquilo ali e às vezes pensando no próximo passo. Talvez tu não estava super bem saindo às 5:30 da manhã, indo lá, mas tu fez o teu melhor naquilo, porque o teu objetivo era maior, tu estavas bem. E quando tu identificou que para ficar melhor precisava tomar um certo outro caminho, no tempo certo, porque às vezes a gente sabe que não dá para fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer, mas isso também é uma sabedoria de saúde e bem-estar que a própria pessoa é protagonista, né?
É protagonista da sua carreira. Que tu falaste. E só me fala rapidamente, porque eu não vou deixar mesmo que a gente passar um pouquinho, antes da tua mensagem para todo mundo, fala rapidamente desse projeto do Frio, do podcast. Eu quero que tu fale, eu acho lindo isso e acho que isso é uma realidade que a gente tem que trazer para as empresas, é uma forma de comunicação diferente. Fala um pouquinho desse projeto para a gente finalizar, Paula. Esse projeto surgiu porque os meios de comunicação hoje, né, são diversos. Então, você tem e-mail, você tem o WhatsApp, você tem o Teams, você tem diversas fontes de comunicação. E quando a gente procurou algo, né, nós começamos a buscar algo dentro da empresa, algo que pudesse chegar lá no operador da máquina, lá no operador, né, da parte de logística. Como que eu faço isso? Chegar lá na ponta a informação. E aí nós começamos a pensar em qual tema nós vamos abordar. E aí surgiu o tema protagonistas de carreira. Então vamos falar um pouco sobre o protagonista, mas como que nós vamos falar? Como que nós vamos chegar próximo a todos na companhia? Através de podcast, porque Fantástico. A pessoa está indo para casa, está vindo, está num deslocamento, está num intervalo. Daí então vamos montar então algo que eu inicio, eu faço a abertura do Protagonistas em Carreira e aí depois a gente vai vendo outras pessoas que vão contando também suas histórias. Legal. E aí nós fizemos 4 capítulos do FrioCast. Então ele é um podcast interno da companhia, mas em que temas importantes de carreira, saúde vai ser um outro tema que nós vamos abordar, porque do Protagonistas eu abri e o CEO fechou, então o 4, que foi o último episódio deste tema, ele fez o fechamento. Então, primeiro eu abri, depois eu tive mais 2 gestores no meio que também falaram, pessoas que têm um crescimento aí de carreira também fantástica, e ele fez o fechamento. E agora a gente abre um outro podcast sobre um outro tema que será saúde e bem-estar. Que legal. E aí nós vamos falar dos mitos, né, das verdades, o que realmente está por trás de tudo isso quando eu falo de saúde não só física, saúde mental, como que eu me cuido. Então, a gente abre aí esse grande case, eu diria legal. Que é um grande case, eu já protagonizei alguns cases aí, mas esse, não somente eu, mas toda a minha equipe, nós nos reunimos, nós discutimos, nós pensamos muito naquilo que entrevistamos as pessoas para saber qual vai ser a aderência. Legal. Então a gente não fica só, nós queremos, né? Não, é algo que precisa ter aderência. E hoje está com uma excelente aderência dentro da companhia. Nossa, eu achei muito legal. E está disponível se a gente quiser assistir, ouvir? Não, é só somente interno. Isso, é só interno. Isso é mais legal ainda, tipo, exclusivo para o colaborador. Isso, é exclusivo e aí ele acessa ou pela intranet ou pelo próprio celular. Maravilha. Para finalizar, eu quero que tu olhe para aquela câmera para quem está nos assistindo até o final e que a gente vai poder eternizar isso. Que tu dê fale sobre uma mensagem tua, do teu propósito, daquilo que tu entende, né? Que é algo importante para os empresários, para as pessoas que trabalham com recursos humanos, com gente, cultura. Da Paula agora para todos, o que tu gostaria de deixar aqui como mensagem para que isso seja algo que as pessoas possam ouvir e sair mais inspiradas ainda nesse momento, Paula? Bem, eu não poderia deixar, né, de trazer aqui olhem para as pessoas, ouçam as pessoas, tenham mais escutativa com as pessoas. As pessoas têm muito a contribuir, sempre, ou estabeleçam canais em que elas possam se comunicar de uma forma aberta, de uma forma livre. E é isso, eu acredito muito nesse olho no olho, nessa escuta. E vamos lá, eu acho que temos somente a agregar, tudo agrega, pessoas agregam
valores na companhia, agregam a cultura, então só precisamos aí escutá-las. Maravilha. Paula, muito obrigada. Obrigada a você, é um grande prazer em estar aqui, foi muito bom, me senti lisonjada em estar aqui com vocês. Coisa boa, e a gente vai se encontrar mais, a gente vai fazer uma trilha ainda aí que a gente vai ter mais momentos para a gente poder vivenciar juntos. Então, muito obrigada a todos, muito carinho, um abraço, gratidão. Um abraço, muito obrigada.